Alô, amigos, programa Fatos e Boatos novamente aqui para você assistir. Programa que estamos reeditando, programa com o maior sucesso há mais de 15 anos. Estamos hoje entrevistando ou batendo um papo, né? Aqui não é aquela entrevista que você pergunta, responde, é mais um bate-papo e a gente traz as pessoas principais aqui da nossa cidade. Então, estamos trazendo hoje o doutor Carlos Eduardo. Quem é o Carlos Eduardo? Carlos Eduardo é um fisioterapeuta dos mais conceituados aqui em Rondônia, na nossa cidade de Porto Velho. Ele tem a Fisioclin, uma das melhores clínicas de fisioterapia aqui de Porto Velho, né? E aí, Cadu? Conheço ele como Cadu. Como é que vai, Carlos Eduardo? Tudo bem? Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, demais espectadores. É um prazer, uma honra a gente trocar essas palavrinhas, trocar essa ideia. Tocar um bate-papo aqui, tá? E, Cadu, o nosso programa, às vezes ele passa de manhã, às vezes ele passa à tarde, né? Então é uma boa tarde, bom dia, boa noite, que ele é reprisado na nossa TV, no site Rondônia ao Vivo, um dos sites mais importantes aqui do nosso estado. Vamos lá. Cadu, vamos fazer o seguinte, tá? O que incomoda todo mundo, como incomodou também, fisioterapia de joelho. Rapaz, como é que é lá na tua clínica a fisioterapia de joelho? É muita procura? Como é que funciona a sua terapia lá de joelho? Bastante. Procura é grande. Joelho é realmente uma articulação complicada, porque as mais diversas patologias, mais diversas doenças que acontecem, justamente porque ou pisa errado, ou por trauma, ou por desgaste, as artroses. Então, uma série de patologias que atingem o joelho e cada uma delas necessita de um atendimento, de um tratamento diferente. Então, não tem idade, né? Você tem pessoas jovens por jogos, né? Lesões esportivas, jogos, lutas, artes marciais, você tem torce de joelho, com lesões. Carlos Eduardo, peraí, não te interromper, já interrompendo. Qual é a causa mais comum de um processo de joelho? Qual é a causa mais comum? Trauma. Trauma, né? Trauma. Batida, bateu, caiu. Entorse, né? Entorses e traumas. Tem faixa etária para isso ou não, em qualquer idade? Não, tem várias idades. Em todas as idades nós temos. E com a idade, o que mais acontece com os joelhos? Os desgastes articulares. Né? O desgaste das cartilagens articulares, né? As artroses. A partir de que faixa etária, mais ou menos, isso? Isso varia muito com o tipo de vida que a pessoa leva, com o peso. A obesidade? A obesidade, a falta ou a inatividade física e questões genéticas também, são as principais causas. A gente, hoje é moda, né? Academia, vi até recentemente um menino aí de 11, 12 anos, malhado, fazendo academia aí numa dessas matérias, né? O excesso também, ou a malhação errada, a gente fala malhação, quer dizer, atividade em academia, de uma forma não legal, isso também tem aparecido lá na Fisioclin? É mais raro. Mais raro. Né? Geralmente essas lesões, quando são por excesso de atividade, é geralmente por falta de orientação ou má orientação. Normalmente a atividade física, ao contrário, ela é indicada. O reforço muscular é necessário para que se mantenha uma boa saúde do joelho. Cirurgia. Aliás, eu posso falar que eu fiz o meu pós-operatório de joelho lá na Fisioclin, né? Melhorei bastante, mas como eu sou você sabe que médico é o pior. Pior paciente. O médico não é um bom paciente, né? Eu faltava muito, mas melhorei bastante. A pós-cirurgia, né? Pós-cirurgia, a indicação é preeminente, né? É importantíssima, não é isso? Sem dúvida. É mandatório. Mandatório, né? Você tem as fases de reabilitação, desde a fase inicial, aguda, no pós-operatório, analgesia, para iniciar os primeiros movimentos.
sem carga, e aos poucos você vai aumentando esse nível de carga articular, de carga muscular, até as fases finais em média, o pós-operatório de cirurgia de joelho, né? Em média, quanto tempo de pós-tratamento, de tratamento pós-cirurgia? Aí depende muito do tipo de cirurgia, qual foi a lesão. Se foi uma lesão de ligamento, se foi uma artroplastia de joelho, mas é em média de 3 a 6 meses o tratamento. 3 a 6 meses? Para que o paciente fique completamente reabilitado e apto a voltar às suas atividades todas. Eu estou devendo. Inclusive atividades esportivas. Também, né? Sim. Então, para você ter um retorno até a atividade esportiva, depende da época aí, é 3 a 6 meses. A cirurgia mais comum de joelho que aparece lá na tua clínica, Carlos Eduardo, lesão de ligamento. Lesão de ligamento? Lesão ligamentar, é a mais comum. Não, é lesão de ligamento que você diz o que? Rompe o ligamento, que é para falar ligamento. Ruptura do ligamento. Ruptura do ligamento, Mas por que motivo mais? Trauma. Exatamente, traumas desportivos e traumas por acidentes. A gente vê muito aí na mídia jogador de futebol com lesão no joelho. Qual é a mais comum lesão de um jogador de futebol, por exemplo? Qual é a mais comum? Você tem ideia? As lesões ligamentares. Ligamento, né? Rompe o ligamento. Geralmente lesões e as lesões traumáticas, né? Por trauma mesmo. Cacetada devido ao ali. esporte ser de alto impacto, né? Beleza. De contato. Bom, agora vamos ao que todo mundo nos pergunta. Se esse programa fosse ao vivo aqui, teria 500 mil perguntas sobre esse assunto. Coluna. A gente falou de joelho, né? Vamos falar de coluna. Quais são as patologias, o que mais procura lá na Fisioclin? Problema de coluna. Qual é a mais comum, Carlos? Então, coluna é assim. Coluna hoje, inclusive eu estava até vendo um artigo esses dias, falando que até 2050 será um dos maiores males do século, né? A dor na coluna. Devido ao estresse do trabalho, devido à inatividade física, devido a gente estar cada vez mais sentado e menos fazendo atividade física, isso contribui para o enfraquecimento dos músculos e também a sobrecarga articular da coluna. Nós temos aí as dores na coluna, principalmente cervicais, e lombares, que são devido geralmente à postura no trabalho. Essas dores acontecem geralmente por isso. Cervical principalmente? E lombar. Lombar, né? Longo tempo sentado, inatividade. Olha essas propagandas que a gente vê aí à vontade aí, ó, sobre travesseiro, né? Melhore a sua dor na cervical, sem falar de propaganda de colchão, né? Hoje propaganda de colchão o dia todo. Tá? Tem fundamento a maneira de dormir para dor da cervical? Tem. Tem fundamento posicionamento. É importante que a gente defina uma posição melhor para dormir. Por exemplo, vou dar aqui uns exemplos. Se a gente dorme de lado, né, o ideal é que o travesseiro ocupe essa área aqui, ó, para que o pescoço não fique assim. Então tem que ser um travesseiro um pouco mais alto para que preencha esse espaço aqui, para que o pescoço não fique dessa forma. Se a gente dorme digamos assim, de barriga para cima, como as pessoas, né? Então aí tem que ser um travesseiro menor, que é para não sobrecarregar a cervical nesse sentido. Então, às vezes utilizar um travesseiro entre as pernas, quando está de lado, também ajuda a equilibrar a lombar. Ajuda também? Ajuda também, são posicionamentos. E é importante, né? Não que o colchão não seja, o colchão é importante, né? Não nessa magnitude que é colocada com terapias e outras coisas mais. Tem colchões que você tem faz todo massagem, faz tudo. Aquilo ali é um mimo, né? É bom. Massagem é sempre bom, né? Claro. É um mimo. Mas não é terapia. O principal de um colchão é que ele não seja com uma densidade inferior ao seu peso. Isso é o importante, para que ele não afunde e não cause desvios na coluna ao deitar-se. E esses colchões muito moles, né? Então esses são os mais prejudiciais. Ou mais duro, né? Eu lembro que na minha época de estudante de medicina se criou o colchão ortopédico. Eu até comprei um recém-casado.
era duro para o colchão ortopédico. Quer dizer, também não exagera, não é isso? Exatamente. Nem tanta alma, nem tanta terra. Procurar o meio termo. Para isso existe aquela densidade e existe uma tabelinha de peso de acordo com a densidade, para que nem fique muito mole e nem esteja tão duro dessa forma, que é desconfortável. Claro. Né? Você precisa realmente, à noite você precisa dormir, você precisa realmente se sentir confortável para poder ter o descanso necessário. A maioria dos colchões hoje, de boa qualidade, melhorou muito, sem dúvida, a indústria de colchões, né? Ele tem a tabelinha mesmo, você lembrou bem, né? Até 80 quilos, tal, acima de 90 quilos, densidade tal. Isso ajuda bastante, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Justamente aquela tabela é justamente para que se tenha um colchão adequado. Nós falamos da dor da cervical, né? E você comentou também da inatividade. Li uma matéria, não sei se você leu, né? Hoje as matérias saem a 1.000 quilômetros por hora, você vê matérias importantes no mundo todo, né? Realmente, hoje, o homem está com uma inatividade maior, não é? Exemplo, isso até saiu num grande programa de TV aí, né? A inatividade, né, cara? Hoje, você nem para baixar o vidro do teu carro, você faz exercício, né? Exatamente. O carro hoje, ele abaixa o vidro, né? Hoje você nem precisa se movimentar. Tem carro que você fala e ele já baixa o vidro, né? Nem precisa baixar ali o pininho para trancar a porta, você não precisa fazer nada, né? E isso faz com que também o homem deixe de fazer alguns exercícios. Concorda, não é isso? Sem dúvida, né? A modernidade traz isso, né? A modernidade traz essas situações televisão. Pra gente, a televisão, né? E o controle remoto, enfim. E aí, não só isso, mas essa modernidade também trouxe mudança no aspecto do trabalho do homem, né? Sim. Hoje a gente trabalha mais sentado, a maioria das profissões, a maioria do tempo sentado, alargou-se o tempo de serviço, então muito tempo sentado, isso tem repercussões na coluna, mas não só na coluna, repercussões, digamos assim, vasculares também, né? Diminuição da circulação, com muito tempo sentado, e aí a alimentação também, muita coisa industrializada, contribui para o aumento de peso e de outras doenças, né? Diabetes, hipertensão, outras doenças ligadas ao desequilíbrio do triglicerídeo, do colesterol, levando a um aumento, né, dos AVCs, dos infartos, que é o que a gente tem visto hoje, principalmente nos hospitais, né? Que aí quem milita na área de hospitalar também, nas UTIs, nos hospitais, vai ver esse aumento, né, dessas doenças cardiovasculares. Sim, lembrando, quero deixar claro que quando a gente fala em fisioterapia, a gente, como começou até a nossa entrevista falando de dor de coluna, né? Mas a fisioterapia não é só isso, né? Você citou agora o AVC, né? Me fale do universo de uma clínica fisioterápica, o universo, porque quando se fala em clínica de fisioterapia, se pensa em joelho, como a gente começou a nossa conversa, né? Em coluna, mas tem muito mais patologias que são tratadas numa clínica de fisioterapia. Fala desse universo. Hoje, exatamente, quando se fala em fisioterapia, e a pessoa leva logo para o trauma, para a questão ortopédica, mas existe realmente uma gama de serviços que são prestados pela fisioterapia que atendem praticamente todas as áreas. Sim. Todas as áreas, né? Nós temos na traumatortopedia, na reumatologia, a inserção da fisioterapia já na neurologia, na fisioterapia respiratória, né, as patologias pulmonares, na neuropediatria, né, na fisioterapia pélvica, né, que trabalha a questão das incontinências urinárias, incontinências fecais. Essa é uma área que eu gostaria que você falasse mais, viu? São
para citar algumas dessas, né? Tem muitas outras áreas, ou seja, todas as áreas nas doenças vasculares, né, periféricas e centrais, nas doenças cardiovasculares, reabilitação cardíaca, pré e pós-operatório de cirurgias cardíacas. Então a fisioterapia entra em todas essas patologias. E, voltando um pouquinho, a pélvica... A pélvica. A fisioterapia pélvica. Masculina e feminina. Masculina e feminina, que trabalha as incontinências urinárias, incontinências fecais, o pré e pós-operatório, preparando a mulher para o parto, né, do pré e pós-operatório. Então, assim, é uma área que tem desenvolvido bastante nos últimos tempos, né, e nós temos esse serviço lá na Fisioclin também, de forma bastante incisiva, com equipamentos modernos e com um profissional de alta qualidade, nossos colegas que atendem lá. Mas como é que funciona isso? São exercícios específicos para, por exemplo, incontinência urinária, né? Tanto masculina como feminina. Incontinência urinária, diversas patologias concorrem para isso. São exercícios em si ou são aparelhos? Como é que é isso? Os dois. Os dois. Existe um conjunto de técnicas e de exercícios que são utilizados para a recuperação e o treino dessa musculatura, né, que perdeu esse tônus, perdeu essa contratilidade, o tônus muscular. E também utilizamos aparelhos de biofeedback, de que o paciente precisa interagir com o equipamento para que tenha-se uma melhor performance do tratamento. Então, é um tratamento de ponta, é um tratamento novo. Nós temos tido excelentes resultados no atendimento a esses pacientes da fisioterapia pélvica. Pacientes que fizeram a retirada da próstata, né? Que dá aquela incontinência também durante um período. Como é que é esse tratamento? De uma forma bem simples para o público entender, né? Sim. Uma linguagem bem simples para que o nosso espectador tenha noção. Que tem muita gente que está... Esses pacientes, eles são triados lá no nosso serviço de fisioterapia pélvica, através de uma das colegas que atendem nessa área. E aí, através da avaliação, da consulta inicial, vai se fazer uma avaliação da força muscular, do tônus muscular, dos principais músculos da pelve, né? E aí ser traçado um tratamento. E esse tratamento, como é que ele é feito? São, assim, a grosso modo, exercícios, né, específicos para os músculos da região pélvica e utilização de aparelhos, principalmente de estimulação elétrica, de contração muscular, com um biofeedback, né? Ou seja, com aquele onde o paciente precisa, junto com o aparelho, fazer da melhor forma que o aparelho está programado para que se extraia o melhor do tratamento, né? E aí, assim, a gente com isso volta à melhoria da musculatura, do tônus pélvico, diminuindo essa sensação de incontinência urinária. Tá, em média um tratamento desse, o quê? 3 meses, 4 meses, 1 ano, 5 semanas? Varia muito de acordo com a consulta inicial, cada caso é um caso. E a idade também do paciente? Sim, a idade também, porque a gente vai perdendo o nosso tônus muscular com o passar da idade, isso já é uma coisa natural. Agora, o tempo preciso de tratamento é de acordo com a avaliação que é feita, né? E aí se particulariza, se individualiza o tratamento adequado para cada um. E aí, a partir disso, aí é que vai se definir um tempo médio de atendimento para aqueles pacientes. E os resultados? Os resultados são bons. São bons, muito bons. Nós temos aí já uma quantidade interessante de pacientes que já fizeram o tratamento, fizeram o atendimento e temos bons resultados. Em criança, fisioterapia, uma clínica de fisioterapia de padrão como a Fisioclin, o que é que ela tem para atendimento específico de crianças? Crianças. Nós temos alguns colegas também que fazem a parte de neuropediatria e de pediatria propriamente dita. O que é a neuropediatria dentro de uma clínica de reabilitação? De reabilitação? Algumas crianças têm distúrbios neurológicos desde a época do nascimento,
né, ou por falta de oxigenação na hora do parto, ou por algumas doenças ao longo da idade, doenças neuromusculares, né, aquelas atrofias musculares degenerativas. E a clínica de fisioterapia faz isso? Trabalha também nisso? Trabalha sim, trabalha com uma gama de técnicas e de cuidados para inibir esses padrões neurológicos, porque cada patologia, cada doença dessa da criança, ela apresenta o que a gente chama de padrão neurológico, ou padrão espástico, né, que é aquela que o bracinho ou a perna fica dura, esticadinha e não consegue movimentar muito, ou um padrão flácido, né, com fraqueza da musculatura, diminuição do tônus, né, que a gente chama de hipotonia. E aí existe uma gama de terapias, de tratamentos, de exercícios que são indicados para essas crianças com essas patologias neurológicas. E lá na Fisioclin nós temos a nossa equipe que atende esses pacientes pediátricos. É interessante, né? A gente, quando se fala em clínica de fisioterapia, leigamente, né, o povo acha que fisioterapia é você ir lá, fazer alguns exercícios, melhorar o seu joelho, aliviar a coluna. Olha quanta coisa existe na fisioterapia. Está na hora do intervalo, dona? 7 minutos ainda? Bom, Carlos Eduardo, uma coisa eu esqueci de perguntar para você. Te apresentei como fisioterapeuta, não é? Você nasceu aonde, Carlos? Agora vamos falar de coisas amenas. Eu sou natural de Garanhuns, estado de Pernambuco. Como é que você veio parar aqui em Rondônia, em Porto Velho? Isso é uma longa história, tem que ser outro programa só para contar isso. Não, bom, nós ainda temos uns 20 minutos. Em linhas gerais, em 1998, estimulado por um tio que morou aqui de 76 a 92, sim, eu já formado, já uns 5 anos formado lá no Recife, trabalhava em alguns hospitais, inclusive no Hospital dos Servidores do Estado, concursado na Beneficência Portuguesa, no Serviço de Cirurgia Cardíaca do Dr. Mauro Arruda, e estimulado por esse meu tio, em busca de novos horizontes, ele falou assim: por que você não vai lá em Rondônia? Dá uma olhada. E eu vim. Cheguei aqui no dia 8 de 8 de 98. 8 de 98. Pela antiga VASP. E voltei de Transbrasil. Hoje nem tem mais uma nem outra. E aí, fiquei alguns dias aqui, olhei a cidade, conheci algumas coisas e decidi que eu iria voltar. Sim. Voltei a Recife, pedi demissão dos meus empregos e vim embora para cá no final do mesmo ano, de 98. E estamos aí até hoje. Mas o que você achou de interessante aqui em Porto Velho? Naquela época, eu buscava, assim, como eu lhe falei, eu já tinha 5 anos de formado e estava com o meu tempo todo preenchido. Eu trabalhava em uma clínica lá no Recife, trabalhava na Beneficência Portuguesa e era servidor do Estado, na UTI dos Hospitais dos Servidores do Estado. E eu queria, na verdade, fazer algo para mim. Né? Empreender o meu serviço, né? E queria empreender. E como lá já era muito mais cheio, os grandes centros são mais difíceis de se começar, já tem os grandes nomes, as pessoas têm serviço. E eu procurava um lugar para ir. Vi alguns interiores, algumas coisas ali lá no Nordeste mesmo, mas aí meu tio me deu essa ideia e eu vim. E eu achei que aqui seria um local para começar o serviço. 98 isso? Isso, em 98. E tanto que nós fomos ficando. Não é? E hoje estou aqui. Minhas filhas já nasceram aqui, conheci a minha mulher aqui e estamos aqui desde o final de 98. Final de 98. 2008, hoje, 18. Eu me lembro. 24, quase 25 anos já. Nós somos contemporâneos, né? Aliás, eu vim para cá 10 anos antes de você, 98, eu vim em 88. Nos anos 83, 84, 85, e via a sua clínica era ali na Calama, pequenininha, foi crescendo. Eu comecei ali na lateral do Plano Ameron de Saúde, que tinha um prédio ali na Calama, tinha um prédio de 3 andares, um estacionamento de lado,
e mais à frente Tinha pouco uma o hospital. Ali também. E mais à frente o Hospital Pan-Americano. Na parte entrando pela lateral ali do prédio da Ameron, tinha a mangueira e tinha um espaço ali atrás que a gente montamos a primeira clínica, a Fisioclin, começou ali. Começou ali, atrás da mangueirazinha ali. Exatamente. E como cresceu, hein? Sim, e como cresceu. Os serviços cresceram, a gente cresceu junto, né? Procurando sempre acompanhar o que tinha de mais moderno na área e sempre agregando com os colegas que hoje fazem parte da nossa equipe, né? Quero até mandar um abraço aí, um salve para todos os colegas fisioterapeutas, principalmente os nossos que trabalham, que fazem o corpo clínico hoje da Fisioclin. Quantos funcionários? São quase 50 colegas que militam com a gente hoje na Fisioclin. A fisioterapia no nosso estado evoluiu bastante, né? Boas clínicas apareceram, a sua está se sobressaindo. E depois do nosso intervalo comercial, nós vamos falar mais ainda um pouco do que é uma verdadeira clínica de fisioterapia. Porque quando se fala em fisioterapia, repetindo, a gente acha que é só joelho, é só lesão, é só coluna, o cara está com dor na coluna, eu vou numa clínica de fisioterapia. Mas tem muito, muito, muito mais do que isso. Então nós vamos ao nosso intervalo comercial, lembrando, né, que esse programa é patrocinado pela Rede Samar. Rede Samar de Hospitais é uma rede excelente. Tudo que você precisa tem no Hospital Samar de Porto Velho. Hoje, a Rede Samar, ela tem também um belo hospital em Ji-Paraná e um grande hospital também em Cacoal. Então, uma rede. E é o hospital mais completo que tem. O hospital da Rede Samar, em Porto Velho, tem maternidade, tem cirurgia cardíaca, tem UTI de adulto, uma UTI com mais de 50 leitos, tem a UTI de pediatria, tem UTI neonatal, tem serviços de plantão 24 horas de pediatras. Não tem na cidade um outro hospital particular, tá, que tenha todas essas especialidades dentro do plantão de 24 horas. Okay? Então, lembre-se, Rede Samar é o hospital e a rede mais completa do nosso estado. Cirurgia cardíaca, espero que você não precise, mas plantão de cardiologista 24 horas com cateterismo, inclusive. Ok? Vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos logo com o Dr. Carlos Eduardo, da Fisioclin. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Ameron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde. Um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Ameron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. A Rede Samar de Hospitais está na vanguarda da evolução em medicina, com serviços de hemodinâmica e cirurgia do coração. São equipes qualificadas e equipamentos de ponta para cirurgias de alta complexidade minimamente invasivas. Tudo para melhor conforto e recuperação do paciente.
Rede Samar de Hospitais. Evoluir e humanizar são nossos compromissos. Bom, voltando do nosso intervalo comercial, né, falamos do belo hospital Samar de Porto Velho, Cacoal e Rondônia. Estamos terminando o programa. Infelizmente, não deu para a gente continuar esse papo gostoso com o Dr. Carlos Eduardo, uma das melhores clínicas de fisioterapia do nosso estado, da nossa cidade, que é a Fisioclínica. Mas, brevemente, nós vamos voltar a convidar o Dr. Carlos Eduardo para uma conversa também muito interessante, ok? Até o próximo Fatos e Boatos, neste mesmo canal, nesse mesmo horário, com reprises aos domingos.